a grande falha de percepção que derruba a maioria das pessoas que desejam acumular capital e que nos impede de replicar o sucesso silencioso do nosso faxineiro milionário, está no ponto cego entre renda e riqueza. A sociedade nos treina rigorosamente para confundir essas duas coisas. Somos ensinados que um aumento de salário é sinônimo de sucesso e, logicamente, deve ser acompanhado por um aumento no nosso padrão de vida. É aqui que entra a perversa e quase inescapável armadilha do salário. Essa armadilha não é um erro de cálculo, é um erro de filosofia de vida, uma doença comportamental que Munger dedicou décadas a diagnosticar. Pense no que acontece com a maioria das pessoas assalariadas. Elas recebem um aumento de 10%. Na teoria, 100% desse aumento poderia ir para o investimento ou para a aceleração da sua liberdade financeira. Na prática, o que ocorre é a expansão imediata das necessidades percebidas. É a inércia do consumismo, um fenômeno que economistas chamam de inflação do estilo de vida ou, mais popularmente, a esteira hedonista. O faxineiro, o Sr. Head, não só evitou essa esteira, como ele a reverteu, enquanto seus colegas, ao receberem um aumento, pensavam: agora posso trocar o carro velho. Agora mereço aquela viagem, ou podemos nos mudar para uma casa um pouco maior. Ele pensava: esta é uma nova oportunidade de aumentar meu aporte mensal e acelerar o crescimento do meu fundo de liberdade. O dinheiro extra nunca tocou seu padrão de vida. Ele conseguiu manter suas despesas congeladas em um nível de salário baixo, enquanto sua renda mesmo que pequena crescia marginalmente ao longo das décadas. Esta é a chave da frugalidade radical. Não se trata de miséria forçada, mas de uma escolha estratégica de simplicidade voluntária. Para Charlie Munger, a racionalidade é o ápice da inteligência. E nada é mais irracional do que trabalhar a vida toda apenas para sustentar o custo de vida que se exige de si mesmo. Se você ganha 10 mil e gasta 10 mil, você tem 0 de riqueza. Se você ganha 2 mil e gasta 1.000, você tem 1.000 de riqueza todo mês. A riqueza é, em última análise, o que sobra. O modelo mental de Munger, que nos permite entender a mente do faxineiro, é a inversão. Em vez de focar na busca por grandes estratégias para enriquecer, Munger sempre aconselhou focar em evitar a estupidez. A regra em One Daily, e que ressoa com a jornada do faxineiro, é: não tente ser extraordinário, evite ser estúpido. E o que é estupidez no contexto financeiro da classe assalariada? Estupidez é comprar o carro zero enquanto o seu antigo ainda funciona perfeitamente, apenas para impressionar vizinhos que não se importam. Estupidez é pagar juros abusivos em cartões de crédito por causa de gratificações instantâneas. Estupidez é o medo de parecer pobre que leva a escolhas que, ironicamente, garantem a pobreza real. O Sr. Head era, na perspectiva do mundo financeiro, um homem simples e nada extraordinário. Ele não tentou prever o próximo boom tecnológico. Ele não tentou cronometrar o mercado. E ele certamente não arriscou seu capital suado em esquemas de enriquecimento rápido. Ele evitou, consistentemente, todas as armadilhas emocionais e comportamentais que Munger identificou como destrutivas. A inversão aplicada por Munger nos ensina que, para a maioria das pessoas, o caminho para a riqueza não exige uma inteligência acima da média. Exige uma disciplina abaixo da média de erros. Se analisarmos a regra que muda tudo, gastar muito menos do que ganhava, investir sempre e manter por décadas, percebemos que ela é a manifestação prática da filosofia mungeriana. Primeiro, a parte de gastar muito menos do que ganhava
exige uma força psicológica tremenda, especialmente na nossa cultura moderna. As pessoas confundem autoestima com capacidade de consumo. O faxineiro compreendeu que cada real poupado e investido era um soldado recrutado para o seu exército da liberdade, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele via o dinheiro não como uma ferramenta para comprar coisas, mas como uma semente para gerar mais dinheiro. A frugalidade radical era o preço da sua paz futura. Ele usava cupons, costurava suas próprias roupas e dirigia um carro usado até o final da vida útil. Ele estava comprando seu tempo, não bens. Segundo, o pilar de investir sempre, independentemente do salário. É comum que pessoas com baixa renda pensem: o que eu vou investir? R$ 150 não vai fazer diferença. Este é um pensamento limitante clássico. O faxineiro provou o oposto. Ele entendeu que o poder não estava no tamanho do aporte inicial, mas na consistência da repetição. Charlie Munger e Warren Buffett são obsessivos com a ideia de juros compostos. Albert Einstein teria chamado os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Mas os juros compostos só funcionam de verdade sob duas condições: tempo e consistência. Se você investe um pequeno valor todo mês, você está apenas plantando sementes. O verdadeiro crescimento não vem dos seus pequenos aportes, mas do retorno sobre os retornos já obtidos. O faxineiro estava ativando a máquina dos juros compostos, alimentando-a regularmente. Ele transformou a mediocridade do seu salário em uma vantagem, pois isso forçou-o a ser disciplinado. Ele não tinha a margem de erro que um executivo de alto salário tem. Para ele, cada aporte era crucial. E ao fazer isso por 50 a 60 anos de vida, ele transformou migalhas mensais em uma montanha de capital. Munger sempre disse: o dinheiro real não está na compra e venda, mas na espera. E isso nos leva ao terceiro e mais difícil pilar da regra: manter investimentos por décadas, sem emoção. Este é o ponto onde 99% das pessoas falham. Elas caem nas armadilhas da especulação, da euforia ou do pânico. O mercado financeiro é um mecanismo projetado para transferir riqueza dos impacientes para os pacientes. Quando o mercado cai, o investidor médio entra em pânico e vende com prejuízo, garantindo que a perda se torne permanente ou sínea. Hedge, seguindo a filosofia de Munger de longo prazo, apenas continuou comprando. Pense nos inúmeros ciclos econômicos que ele viveu: a crise do petróleo, a bolha.com, a crise de 2008, enquanto o noticiário gritava catástrofe e a maioria vendia seus ativos a preços de liquidação. O faxineiro permanecia sentado, calmo, usando seus aportes mensais para comprar ações mais baratas. Ele não estava fazendo day trade. Ele estava acumulando frações de excelentes empresas, esperando pacientemente que elas fizessem o trabalho pesado por ele. Para ele, a volatilidade do mercado não era risco, era oportunidade de compra. Para o investidor emocional, a volatilidade é terror. Esta diferença de perspectiva é tudo. E essa perspectiva só é possível se você tiver a base filosófica correta, a base fornecida pela racionalidade fria de Charlie Munger. O Sr. Red transformou o ato de investir em um processo automatizado e desinteressante. E o tédio, neste caso, era seu maior amigo. Munger ensina que se você se sente excitado ou eufórico com seus investimentos, você provavelmente está no caminho errado. Investir deveria ser como assistir tinta secar. O faxineiro seguiu a fórmula do faxineiro em seus 4 pilares de forma religiosa. O primeiro pilar, a frugalidade radical, serviu como um motor de ignição, garantindo que sempre houvesse capital excedente, mesmo pequeno. Ele criou uma separação intransponível entre a sua renda e o seu estilo de vida. O segundo pilar, os aportes constantes, garantiu que a máquina dos juros compostos
fosse alimentada mensalmente, transformando o ato de poupar em um hábito muscular inquebrável. O terceiro pilar, investimentos simples e sólidos, protegeu-o de cometer os erros de especulação. Ele investia em negócios que ele entendia e que eram duradouros. Ele preferia a segurança tediosa de dividendos confiáveis e lucros previsíveis à emoção perigosa de ganhos rápidos. Ele não precisava de um quê de gênio para saber que, se uma empresa vende água, eletricidade ou alimentos básicos, ela provavelmente estará vendendo isso daqui a 20 anos. O quarto pilar, tempo, juros compostos, foi o verdadeiro herói silencioso. Ele permitiu que a mágica acontecesse por 50 anos. E é aqui que se revela a verdade inconveniente para quem busca o enriquecimento rápido. Se você começar a investir consistentemente aos 20 anos, mesmo com pouco dinheiro, você tem uma vantagem intransponível sobre quem começa aos 40 com o dobro do dinheiro. O tempo é o multiplicador definitivo. O faxineiro tinha tempo e ele o usou implacavelmente. O que ele não fez. Isso é crucial para entendermos a diferença entre acumulação de riqueza e pura especulação. É a lista de itens que a maioria de nós tenta fazer. Ele não fez day trade. Ele não tentou ganhar dinheiro com a flutuação de preços intradiária, o que é, para a maioria, apenas uma forma sofisticada de apostar e transferir seu dinheiro para Wall Street. Ele não empreendeu no sentido tradicional. Ele não assumiu os riscos operacionais, o estresse e a instabilidade de um negócio próprio. Ele preferiu a segurança do emprego assalariado para garantir a consistência do seu aporte mensal. Sua genialidade estava em reconhecer que seu negócio era a sua própria disciplina e seu produto era a capitalização. Ele não tentou enriquecer rápido. Ele aceitou que a riqueza real é um processo lento, tedioso e cumulativo. Qualquer promessa de riqueza rápida é, quase sempre, uma cilada, uma tática de marketing para vender cursos ou para alimentar esquemas fraudulentos. Eu não busco segredos financeiros. Não havia truque, não havia mentor escondido, não havia insider information. Havia apenas o duro trabalho de se disciplinar e a paciência quase monástica para não sabotar o processo. Ele evitou a estupidez, e por Munger, evitar a estupidez é o que garante a genialidade financeira a longo prazo. A maior lição que emerge dessa análise, antes mesmo de revelarmos a magnitude final de sua fortuna, é que o faxineiro não acumulou milhões porque ele era sortudo no mercado. Ele acumulou milhões porque ele resolveu o único problema que realmente importa para a classe assalariada: o problema comportamental. Ele controlou a sua ganância, ele controlou o seu medo e, acima de tudo, ele controlou o seu ego. A riqueza é, fundamentalmente, um subproduto de boas decisões repetidas. E a repetição é o que Munger e o Sr. Head valorizavam acima de tudo. A psicologia, neste jogo, supera em muito a inteligência. A paciência é muito mais valiosa do que o talento. E é essa paciência, essa capacidade de se sentar e fazer nada por décadas, que nos permite assistir à transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. E o nosso faxineiro, o Sr. Head, era o paciente supremo. A próxima etapa é quantificar o resultado final desse processo monótono e disciplinado, e entender o que Munger nos ensina sobre a verdadeira natureza da liberdade que essa acumulação trouxe. Roteiro completo, texto corrido para a narração. A grande falha de percepção que derruba a maioria das pessoas que desejam acumular capital e que nos impede de replicar o sucesso silencioso do nosso faxineiro milionário está no ponto cego entre renda e riqueza. A sociedade nos treina rigorosamente para confundir essas duas coisas. Somos ensinados que um aumento de salário é sinônimo de sucesso e, logicamente, deve ser acompanhado por um aumento no nosso padrão de vida. É aqui que entra a perversa
e quase inescapável armadilha do salário. Essa armadilha não é um erro de cálculo, é um erro de filosofia de vida. Uma doença comportamental que Munger dedicou décadas a diagnosticar. Pense no que acontece com a maioria das pessoas assalariadas. Elas recebem um aumento de 10%. Na teoria, 100% desse aumento poderia ir para o investimento ou para a aceleração da sua liberdade financeira. Na prática, o que ocorre é a expansão imediata das necessidades percebidas. É a inércia do consumismo, um fenômeno que economistas chamam de inflação do estilo de vida ou, mais popularmente, a esteira hedonista. Você corre, mas nunca sai do lugar, porque a cada passo à frente na renda, você dá um passo à frente no custo de vida. Isso é projetado para nos manter na mediocridade, independentemente de quanto ganhamos. O faxineiro, o Sr. Head, não só evitou essa esteira, como ele a reverteu. Enquanto seus colegas, ao receberem um aumento, pensavam: agora posso trocar o carro velho. Agora mereço aquela viagem. Ou podemos nos mudar para uma casa um pouco maior. Ele pensava: esta é uma nova oportunidade de aumentar meu aporte mensal e acelerar o crescimento do meu fundo de liberdade. O dinheiro extra nunca tocou seu padrão de vida. Ele conseguiu manter suas despesas congeladas em um nível de salário baixo, que era o nível que ele já havia decidido ser suficiente para uma vida digna, enquanto sua renda mesmo que pequena crescia marginalmente ao longo das décadas. Essa fixação de despesas, esse teto autoimposto, foi a sua verdadeira revolução financeira. Esta é a chave da frugalidade radical. Não se trata de miséria forçada, mas de uma escolha estratégica de simplicidade voluntária. Muitos veem a frugalidade como privação, mas o faxineiro via como empoderamento. Para Charlie Munger, a racionalidade é o ápice da inteligência, e nada é mais irracional do que trabalhar a vida toda apenas para sustentar o custo de vida que se exige de si mesmo. Ele compreendia que, se você ganha 10 mil e gasta 10 mil, você tem zero de riqueza. Não importa o quão luxuoso seja o seu apartamento, ou o quão novo seja o seu carro. Mas se você ganha 2 mil e gasta 1.000, você tem 1.000 de riqueza para investir todo mês. E é esse 1.000 que está trabalhando por você. A riqueza é, em última análise, o que sobra. É o capital que você coloca para trabalhar. O modelo mental de Munger que nos permite entender a mente do faxineiro é a inversão. Em vez de focar na busca por grandes estratégias para enriquecer, Munger sempre aconselhou focar em evitar a estupidez. A regra em one dele, e que ressoa com a jornada do faxineiro, é: não tente ser extraordinário, evite ser estúpido. Esta frase encapsula o poder da simplicidade. E o que é estupidez? No contexto financeiro da classe assalariada, estupidez é comprar o carro zero, enquanto o seu antigo ainda funciona perfeitamente, apenas para manter as aparências ou impressionar vizinhos que na verdade não ligam para você. Estupidez é pagar juros abusivos em cartões de crédito por causa de gratificações instantâneas e compras emocionais que desintegram o seu poder de compra futuro. Estupidez é o medo profundo de parecer pobre, que leva a escolhas que, ironicamente, garantem a pobreza real e a dependência do seu salário. O Sr. Head era, na perspectiva do mundo financeiro, um homem simples e nada extraordinário. Ele não tentou prever o próximo boom tecnológico, ele não tentou cronometrar o mercado, e ele certamente não arriscou seu capital suado em esquemas de enriquecimento rápido ou ações da moda. Ele evitou consistentemente todas as armadilhas emocionais e comportamentais que Munger identificou como destrutivas. A inversão aplicada por Munger nos ensina que, para a maioria das pessoas, o caminho para a riqueza não exige uma inteligência acima da média. Exige uma disciplina abaixo da média de erros. Ele não precisou de um grande salário. Ele precisou apenas de uma grande capacidade
de não errar. Se analisarmos a regra que muda tudo, gastar muito menos do que ganhava, investir sempre e manter por décadas, percebemos que ela é a manifestação prática da filosofia mungeriana. Primeiro, a parte de gastar muito menos do que ganhava exige uma força psicológica tremenda, especialmente na nossa cultura moderna, onde o consumo é a religião de facto. As pessoas confundem autoestima com capacidade de consumo. O faxineiro compreendeu que cada real poupado e investido era um soldado recrutado para o seu exército da liberdade. Trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele via o dinheiro não como uma ferramenta para comprar coisas, mas como uma semente para gerar mais dinheiro. A frugalidade radical era o preço da sua paz futura. Ele usava cupons, costurava suas próprias roupas e dirigia um carro usado até o final da vida útil. Ele estava comprando seu tempo, não bens. Ele estava comprando sua independência futura. Segundo, o pilar de investir sempre, independentemente do salário. É comum que pessoas com baixa renda pensem: o que eu vou investir? R$ 150? Não vai fazer diferença. Este é um pensamento limitante clássico que garante a estagnação. O faxineiro provou o oposto. Ele entendeu que o poder não estava no tamanho do aporte inicial, mas na consistência da repetição. Charlie Munger e Warren Buffett são obsessivos com a ideia de juros compostos. Albert Einstein teria chamado os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Mas os juros compostos só funcionam de verdade sob duas condições: tempo e consistência. Se você investe um pequeno valor todo mês, você está apenas plantando sementes. O verdadeiro crescimento não vem dos seus pequenos aportes, mas do retorno sobre os retornos já obtidos. Seu dinheiro está se multiplicando exponencialmente. O faxineiro estava ativando a máquina dos juros compostos, alimentando-a religiosamente. Ele transformou a mediocridade do seu salário em uma vantagem, pois isso forçou a ser disciplinado. Ele não tinha a margem de erro que um executivo de alto salário tem. Para ele, cada aporte era crucial. E ao fazer isso por 50 a 60 anos de vida, ele transformou migalhas mensais em uma montanha de capital. Munger sempre disse: o dinheiro real não está na compra e venda, mas na espera. E isso nos leva ao terceiro e mais difícil pilar da regra: manter investimentos por décadas, sem emoção. Este é o ponto onde 99% das pessoas falham. Elas caem nas armadilhas da especulação, da euforia ou do pânico. O mercado financeiro é um mecanismo cruel, mas eficiente, projetado para transferir riqueza dos impacientes para os pacientes. Quando o mercado cai, o investidor médio entra em pânico e vende com prejuízo, garantindo que a perda se torne permanente. Oceania Hedge, seguindo a filosofia de Munger de longo prazo, apenas continuou comprando. Pense nos inúmeros ciclos econômicos que ele viveu: a crise do petróleo nos anos 70, a bolha.com nos anos 2000, a crise de 2008. Enquanto o noticiário gritava catástrofe e a maioria vendia seus ativos a preços de liquidação, o faxineiro permanecia sentado, calmo, usando seus aportes mensais para comprar ações mais baratas. Ele não estava fazendo day trade, ele estava acumulando frações de excelentes empresas, esperando pacientemente que elas fizessem o trabalho pesado por ele. Para ele, a volatilidade do mercado não era risco, era oportunidade de compra. Para o investidor emocional, a volatilidade é terror e pânico. Esta diferença de perspectiva é tudo. E essa perspectiva só é possível se você tiver a base filosófica correta, a base fornecida pela racionalidade fria de Charlie Munger. O Sr. Hedge transformou o ato de investir em um processo automatizado e desinteressante. E o tédio, neste caso, era seu maior amigo. Munger ensina que se você se sente excitado ou eufórico com seus investimentos,
você provavelmente está no caminho errado. Investir deveria ser como assistir tinta secar, lento, previsível e sem grandes emoções. O faxineiro seguiu a fórmula do faxineiro em seus 4 pilares de forma religiosa. O primeiro pilar, a frugalidade radical, serviu como um motor de ignição, garantindo que sempre houvesse capital excedente, mesmo pequeno. Ele criou uma separação intransponível entre a sua renda e o seu estilo de vida. O segundo pilar, os aportes constantes, garantiu que a máquina dos juros compostos fosse alimentada mensalmente, transformando o ato de poupar em um hábito muscular inquebrável. O terceiro pilar, investimentos simples e sólidos, protegeu-o de cometer os erros de especulação. Ele investia em negócios que ele entendia e que eram duradouros. Ele preferia a segurança tediosa de dividendos confiáveis e lucros previsíveis à emoção perigosa de ganhos rápidos. Ele não precisava de um quê de gênio para saber que, se uma empresa vende água, eletricidade ou alimentos básicos, ela provavelmente estará vendendo isso daqui a 20 anos. O quarto pilar, tempo, juros compostos, foi o verdadeiro herói silencioso. Ele permitiu que a mágica acontecesse por 50 anos. E é aqui que se revela a verdade inconveniente para quem busca o enriquecimento rápido. Se você começar a investir consistentemente aos 20 anos, mesmo com pouco dinheiro, você tem uma vantagem intransponível sobre quem começa aos 40 com o dobro do dinheiro. O tempo é o multiplicador definitivo. O faxineiro tinha tempo e ele o usou implacavelmente. O que ele não fez. Isso é crucial para entendermos a diferença entre acumulação de riqueza e pura especulação. É a lista de itens que a maioria de nós tenta fazer. Ele não fez day trade. Ele não empreendeu no sentido tradicional. Ele não tentou enriquecer rápido. Eu não busco segredos financeiros. Ele apenas não sabotou o processo. Ele evitou a estupidez. E, por Munger, evitar a estupidez é o que garante a genialidade financeira a longo prazo. A maior lição que emerge dessa análise é que o faxineiro não acumulou milhões porque ele era sortudo no mercado. Ele acumulou milhões porque ele resolveu o único problema que realmente importa para a classe assalariada. O problema comportamental. Ele controlou a sua ganância. Ele controlou o seu medo. E, acima do tudo, ele controlou o seu ego. A riqueza é, fundamentalmente, um subproduto de boas decisões repetidas. E a repetição é o que Munger e o Sr. Head valorizavam acima de tudo. A psicologia, neste jogo, supera em muito a inteligência. A paciência é muito mais valiosa do que o talento.